Vamos falar um pouco mais neste âmbito dos incêndios, da forma como tem estado a decorrer esta campanha de combate aos incêndios durante o verão. Fernando Curto, da Associação Nacional de Bombeiros Profissionais, é nosso convidado nesta tarde informativa. Muito boa tarde. Antes de mais, queria perguntar-lhe se os meios disponibilizados este ano são os ideais para combater os incêndios. Sim, repara, os meios e o dispositivo que se prepara todos os anos para os incêndios florestais são efetivamente aqueles que são dimensionados e são organizados a nível da Autoridade Nacional de Proteção Civil. A questão que coloca aqui não é propriamente os meios, como o Sr. Ministro acabou de referir, e é verdade, é preciso ver a reorganização na estrutura dos bombeiros, seja ela municipal, distrital ou mesmo nacional. É preciso ver em que moldes é que essa organização é feita. Dou-lhe um exemplo, neste momento há um projeto no âmbito da Secretaria de Estado de Administração Interna para criar uma única carreira entre bombeiros sapadores e municipais. A porventura também terá que ser alargada a nível dos bombeiros voluntários, ou seja, é preciso repensar esta organização no que diz respeito à estrutura e à resposta. Portanto, concorda com as palavras do Ministro da Administração Interna ontem? Perfeitamente, aliás, nós vimos-lo dizendo, não nestes moldes, porque ele é governante, mas noutros moldes no que diz respeito àquilo que é excesso de meios, porque veja, a nível de combate, nós continuamos a ver incêndios, enfim, com muito tempo a arder, enfim, com um período prolongado, onde no terreno temos muitos bombeiros, muitos meios digamos, terrestres, meios aéreos, e o incêndio continua a progredir. Portanto, há aqui, digamos, um fator de avaliação que tem que ser feita no que diz respeito à organização, por um lado, do excesso de meios e da organização dos meios, como o Sr. Ministro referiu, e, por outro lado, saber qual é a avaliação que é preciso ponderar e ter em conta no que diz respeito àquilo que tem a ver com o combate. Vamos dividir isto, até porque na resposta anterior falou aqui de duas coisas, uma que tem a ver com meios e outra tem a ver até com os próprios operacionais. O que lhe queria perguntar, para já em relação a meios, ontem ficou a ideia de que há locais onde há estruturas duplicadas. Fala-se até às vezes de corpos de bombeiros a mais neste momento. O que é preciso fazer para que esta racionalização de que se falava se torne mais eficaz? Olha, organizar a estrutura de comando. Nós temos um comando único, temos os comandos organizados em termos distritais, enfim, intermunicipal e, neste caso concreto, nacional, e é preciso haver uma reorganização naquilo que tem a ver com a mobilização dos próprios bombeiros. E essa mobilização terá que ser feita na proporção do incêndio, na avaliação que é preciso fazer pelos comandos, pelas estruturas de decisão, para que não haja, como lhe digo, ou não nos atropelemos, se é o caso, como há bocado o Sr. Ministro referiu, em relação ao excesso de meios. E, de facto, essa é uma causa que advém da reorganização, que o Sr. Ministro também já referiu, e muito bem, dos bombeiros, a nível, portanto, de todas as estruturas, sejam eles voluntários ou profissionais. É preciso reorganizar no âmbito municipal os bombeiros para que não aconteçam situações dessa natureza. E isso, de facto, é um fator extremamente importante. Uma outra nota, se me permite, e é muito importante, esta situação dos bombeiros, e nós todos os anos, e infelizmente no combate temos, digamos, uma avaliação negativa, na área ardida é positiva porque estamos com 57% da área ardida a menos em relação ao ano passado, o que é muito bom, esperemos que se mantenha, mas é preciso ter em conta algo que é muito importante. Este setor é um setor que, como eu costumo dizer, é uma balança, tem dois pratos. O investimento que é feito por parte do Ministério da Agricultura, desta Ministra ou de outros, de governos anteriores, e pelo Ministro da Administração Interna, deste ou de outros governos anteriores, não é proporcional, não é igual. Ou seja, há um grande aumento e uma grande atualização no combate, na aquisição de meios, nos bombeiros, nas associações, mas falta-nos o ordenamento do território, falta-nos a progressão nas florestas, falta-nos tudo isto, que deve ser feito obrigatoriamente pelo Ministério da Agricultura e, digamos, as suas estruturas. E enquanto não houver um trabalho conjunto nestes dois ciclos, nestes dois vertentes políticas, se me permite, iremos todos os anos ver o que estamos a ver. E isso, portanto, tem que parar de uma vez por todas, para não falar, enfim, dos bombeiros que morrem, das viaturas que ardem. Fernando, mas queria falar exatamente sobre isso, sobre os bombeiros, porque nós falamos muito dos bombeiros, falamos muito do investimento nos meios, nos helicópteros, nos carros, mas, e há pouco falava da questão das carreiras, o investimento que é feito nos homens que estão no terreno é o suficiente no pagamento que lhe é feito, enfim, nas mulheres que têm que ter obrigatoriamente para estarem no terreno e para pôr a vida em risco? Não, de modo algum. Os bombeiros portugueses, sejam eles voluntários ou profissionais, não podem viver do miserabilismo, dos heróis, de tudo isto. Não, nós somos técnicos, queremos ser devidamente compensados
enquanto profissionais na profissão e devidamente compensados enquanto bombeiros voluntários desempenhando essa ação. É este o propósito dos bombeiros portugueses. Não corroboramos os discursos que se fazem, digamos, miserabilistas também, por algumas entidades, negativo. Nós somos muito pragmáticos. Os bombeiros portugueses são melhores ou iguais aos europeus ou aos dos outros países da Europa e, como tal, tem que ter essas condições. E nessa reorganização que eu lhe falei, tem a ver com os seguros, que é preciso que os bombeiros se vejam atualizados, é preciso ver toda a situação de mais-valia que os bombeiros têm que ter em compensações, se forem voluntários, na própria formação, na organização destes bombeiros através dos municípios ou da própria Autoridade Nacional de Proteção Civil e, efetivamente, isso fica muito aquém daquilo que é a mais-valia que os bombeiros têm que ter na sua salvaguarda. Porque, deixe-me dar-lhe uma nota que é extremamente curiosa. Nós, neste momento, temos bombeiros que são pagos para intervir nos incêndios florestais, enfim, em quantias miserabilistas. No entretanto morrem. Temos outros bombeiros que voluntariamente se disponibilizam e não veem garantidas as suas situações dos seguros, que devem ser iguais para todos os bombeiros. Portanto, cortando de memória, só para termos uma ideia, porque grande parte das pessoas não faz a mínima ideia, mas quanto é que ganha um bombeiro para poder estar? Vimos aqui na reportagem anterior que se dizia que houve bombeiros que estiveram mais de 30 horas ou estão 30 horas a combater um incêndio e pouco descanso têm, não têm grande possibilidade, até porque muitas vezes o descansar seria fugir, não teriam outra possibilidade. Mas quanto é que ganha um homem destes, como é que vemos ali, a puxar as mangueiras para poder estar a combater um incêndio? Vamos lá ver, um bombeiro. Nós hoje temos dois tipos de situações na questão dos incêndios florestais. Temos os bombeiros que são das associações humanitárias, que são pagos, portanto, nas quantias, enfim, muito reduzidas por parte da Autoridade Nacional de Proteção Civil. Temos os bombeiros propriamente ditos e depois temos os bombeiros profissionais, ou são das associações humanitárias, ou são sapadores e municipais. Estes bombeiros rondam os ordenados entre, mais concretamente, sapadores bombeiros, bombeiros municipais e bombeiros profissionais das associações humanitárias e bombeiros da Força Especial de Bombeiros, entre os 500, 600, 750, 600, 800 euros mensais. Isto, como lhe digo, sem o pagamento do horário extraordinário. Eu posso dizer que a FEB, a Força Especial de Bombeiros, por exemplo, tem centenas de horas para gozar que não o consegue fazer porque tem, digamos, um tempo ininterrupto de trabalho. Ou seja, esta, digamos, é uma das situações que nós não valorizamos muito sinceramente. O que nós queremos é que haja aqui uma equidade naquilo que tem a ver com a valorização do bombeiro enquanto profissional, do bombeiro enquanto profissional da associação humanitária ou do município e o bombeiro voluntário enquanto disponibiliza. E em relação a isso, nós vimos já este ano, já estivemos bem alertas, já morreu um bombeiro, vários ficaram feridos. Estas pessoas, quando são voluntárias e naturalmente depois têm que faltar ao trabalho em relação aos seguros, têm a vida compensada? Não, eu penso que não, aliás. Essa é outra problemática que nós vimos a discutir ao longo, enfim, de 10 anos, deixe-me dizer-lhe. A vida humana não tem preço e a do bombeiro, consequentemente, também não. E nós entendemos que, e fazendo um estudo, avaliamos que os seguros dos bombeiros, sejam eles voluntários ou profissionais, porque aí não há uma distinção única, tem que ser igual. Ou seja, os seguros rondarão entre os 150 mil e 250 mil euros. E porquê? Porque tem a ver com a morte ou invalidez, tem a ver com tratamentos, tem a ver com a avaliação que é preciso fazer se o bombeiro tem descendentes menores ou não, se a esposa do bombeiro que faleceu trabalha ou não trabalha, ou seja, há toda uma avaliação que tem que ser feita e que não é. E muitas das vezes, inclusivamente os próprios bombeiros e as famílias que estão, digamos, têm que ser ressarcidas por essas verbas, ficam, portanto, aquém daquilo que é e demoram um tempo infinito a serem ressarcidas dessas verbas. E depois, deixe-me dizer-lhe, ainda temos neste momento, por mais caricato que pareça, são poucos, é verdade, mas ainda há apólices onde se prevê que não se paguem as queimaduras. Ou seja, como é que se pode não pagar uma queimadura numa apólice a um bombeiro? Ou seja, e depois bombeiros que têm que interromper o tratamento porque terminou o pagamento do seguro. Eles não tendo dinheiro, não tendo, digamos, outras situações, ficam numa situação delicada. E deixe-me dizer-lhe, a profissão de bombeiro é uma profissão de alto risco que carece muitas vezes de transplantes, de localização de pele, ou seja, várias situações que demoram muito tempo e que são, enfim, de custos elevados. E essa salvaguarda, efetivamente, não existe e tem que existir de uma vez por todas. Muito bem, Fernando Curto, deixe-me fazer mais duas perguntas só para terminarmos a nossa conversa. Antes de mais, vimos aqui vários carros de combate aos incêndios destruídos já este ano. São carros caros, presumo, devem custar mais de 100 mil euros, com certeza. Com as dificuldades todas que as corporações têm neste momento, acha que essas corporações vão ter capacidade para repor estes meios operacionais? Bem, estes meios operacionais, por norma, e esperemos que haja um relatório pormenorizado também para saber quais foram as causas desses acidentes,
quer do bombeiro que já morreu e dos outros que ainda estão no hospital e que estamos todos a fazer força para que eles possam recuperar, que são sempre custeados pela Autoridade Nacional de Proteção Civil no que diz respeito aos veículos que assim, se danificam ou que, neste caso concreto, são apanhados pelo incêndio, e a Autoridade Nacional de Proteção Civil faz os custos, cobra, portanto, por norma essas viaturas, o que irá de certeza acontecer também desta vez, porque fazem sempre falta estas viaturas, sendo urbanas ou florestais, as associações ou os corpos de bombeiros necessitam sempre delas. A última pergunta que eu queria fazer tem a ver com outro facto, é que naturalmente que as pessoas desesperadas procuram defender os bens, mas este ano vimos que já temos alguns dados de várias pessoas que ficaram feridas também ao tentar ajudar os bombeiros. Que papel é que devem jogar ou não devem jogar as pessoas nestes incêndios? As pessoas, em primeiro lugar, devem sempre seguir os conselhos que os bombeiros lhe dão quando chegam a qualquer teatro das operações, seja na área florestal, seja quando estão as suas casas a arder. É difícil porque, tendo nós, digamos, a nossa casa numa situação de risco, queremos fazer muita coisa, mas tem que ficar sempre aquém daquilo que é preciso fazer, tem que seguir as orientações dos bombeiros e nunca deixar de estar junto dos bombeiros quando isso se justifique. Porque, efetivamente, essas equipas de populares, que muitas vezes ajudam e bem os bombeiros, mas têm que ficar sempre sujeitos àquilo que os bombeiros, que o chefe da equipa, que os próprios bombeiros que estão no terreno, lhes dizem para fazer, para os ajudar. Enfim, os bombeiros têm que ser ajudados e nós agradecemos, mas têm que ser ajudados com contenção, com conta, peso e medida, para que não possamos pôr em risco a vida dos populares e, em alguns casos, os próprios bombeiros, porque têm que ter duas preocupações, os populares e os incêndios. A ajuda é sempre bem-vinda, mas cumpram rigorosamente aquilo que os bombeiros dizem, as regras e as normas que os bombeiros dizem, ainda que vejam as suas casas em risco, mas os bombeiros tudo farão para que as suas casas e os seus bens, nesses casos, não desapareçam. Muito bem. Fernando Curto, obrigado por ter vindo a esta tarde informativa da RTP Informação.